Letícia sempre foi do tipo que sonhava alto. Desde pequena, dizia que só se casaria por amor. Quando conheceu Arthur, sentiu que finalmente tinha encontrado o que buscava. Ele era gentil, educado, carismático, dizia as palavras certas na hora certa. O tipo de homem que qualquer uma apresentaria para a mãe com orgulho. Eles se conheceram em uma cafeteria no centro da cidade. Letícia, advogada em início de carreira, estava atolada de trabalho e ansiosa com uma audiência importante. Arthur, arquiteto renomado, esperava uma reunião que acabaria sendo cancelada. Um tropeço, um café derramado na camisa dele e pronto. Foi assim que tudo começou. Em pouco tempo estavam inseparáveis. Viagens de fim de semana, jantares românticos, fotos nas redes sociais com legendas apaixonadas. Para os amigos e familiares, era o casal dos sonhos. Mas havia algo que Letícia não conseguia explicar. Um incômodo sutil que surgia quando Arthur olhava demais para o celular. Um atraso que não fazia sentido. Uma desculpa mal formulada. Ela preferiu ignorar. Afinal, o amor precisa de confiança, certo? O tempo passou e o namoro virou noivado. Arthur disse que queria algo íntimo, só os dois, em uma viagem para o sul do país. Ele pediu Letícia em casamento em frente a uma cachoeira com um anel delicado que parecia ter saído de um filme. Ela chorou, disse sim sem hesitar. Mas foi ali, naquela viagem, que a verdade começou a dar sinais. Um nome estranho piscando no celular dele durante o jantar, uma ligação recusada rápido demais. Letícia perguntou quem era Lara. Arthur disse, uma colega antiga de faculdade, ela está com problemas e desabafou comigo, só isso. Depois da viagem, Letícia tentou retomar a rotina com leveza, mas algo havia mudado. Ela passava a observar Arthur com outros olhos. As ausências dele começaram a doer mais, os encontros ficaram menos frequentes, e mesmo quando estavam juntos, era como se ele estivesse ausente. O celular dele nunca ficava virado para cima. A senha foi alterada, as notificações sumiram. Quando ela comentava algo, ele dizia: Você está viajando, está começando a ficar paranoica. Ela riu da primeira vez. Tentou rir da segunda, mas na terceira, as risadas já não vinham mais com naturalidade. Ela não era uma mulher insegura. Pelo contrário, sempre foi firme, centrada, intuitiva. E era justamente essa intuição que agora começava a gritar. Mas o amor às vezes é cego e surdo e nos faz calar até o que sabemos. Foi numa sexta-feira à noite que tudo começou a desmoronar. Arthur disse que teria uma reunião em outra cidade e que voltaria apenas no domingo. Letícia, querendo surpreendê-lo, preparou uma caixa com cartas de amor, fotos dos dois e pequenos objetos que contavam a história do relacionamento deles. Decidiu entregar pessoalmente no escritório dele antes da viagem. Chegando lá, foi recebida por uma funcionária que parecia nervosa ao vê-la. Disse que Arthur havia saído há horas e que não tinha nenhuma viagem marcada. Letícia gelou, mas tentou se convencer de que podia haver algum engano, que talvez ele tivesse se confundido, que havia uma explicação lógica. Mas a verdade já estava ali, batendo a porta. Decidida, ela ligou para ele, sem resposta. Mandou mensagem, visualizada, sem retorno. E então, algo dentro dela se partiu. Naquela noite ela não dormiu. Pegou o notebook, entrou nas redes sociais, revisitou comentários, curtidas, postagens. Cada like em foto de mulheres desconhecidas agora parecia uma faca. Cada risada digitada uma provocação. Ela começou a sentir que havia vivido com um estranho. Na manhã seguinte, Letícia fez algo que nunca pensou que faria. Abriu o e-mail de Arthur. Ele havia deixado o laptop conectado à conta. Bastou clicar. E foi ali que a máscara caiu. Trocas de mensagens com uma mulher chamada Lara. Não apenas conversas inocentes, mas declarações, planos, até reservas de hotel. Mensagens dizendo, você é o que eu sempre procurei. Palavras que ele já tinha dito antes para Letícia. O chão sumiu. O estômago revirou. As mãos tremeram.
Ela não sabia se chorava, gritava ou vomitava. Mas ela não fez nada disso. Apenas ficou em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que 1000 lágrimas. Porque às vezes, o que mais dói não é o fim. É perceber que tudo o que se viveu talvez nunca tenha sido verdade. Letícia passou o resto do final de semana em silêncio. Não ligou, não mandou mensagem, não fez escândalo. Ela apenas sentiu. Sentiu tudo o que vinha tentando ignorar. A raiva, a dor, a humilhação. Mas ela também sentiu outra coisa. Clareza. Na segunda-feira, Arthur apareceu na casa dela como se nada tivesse acontecido. Com aquele sorriso de canto, tentando ser encantador. Voltei, amor. Que saudade! Ela olhou nos olhos dele como se estivesse diante de um estranho. Como foi a viagem? Perguntou com a voz firme. Ele hesitou por uma fração de segundo. Cansativa, sabe? Dormi mal, mas estava com saudade de você. Ela manteve o olhar fixo. Arthur, quem é Lara? O nome caiu como uma pedra no meio da sala. Arthur empaleceu, tentou rir, desviar, mudar de assunto, mas ela não cedeu. Pela primeira vez, Letícia não estava implorando por respostas. Estava oferecendo o último fio de dignidade que ele poderia agarrar. Mas ele não agarrou. Não é nada sério. A gente se conheceu numa viagem. Eu estava confuso. Confuso? Ela repetiu, tentando não desabar. Você é intensa demais, Letícia. Me sufoca com esse amor todo. Eu só queria leveza. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Leveza? O nome disso não é leveza, Arthur. É covardia. Você não queria amor, queria um enfeite. Queria alguém que te completasse na hora que fosse conveniente. Mas eu sou inteira demais para caber só no seu tempo vago. Arthur não respondeu, porque no fundo ele sabia. Naquela mesma noite, Letícia colocou todas as lembranças dele numa caixa e deixou na portaria do prédio dele. Sem bilhete, sem drama, sem segunda chance. Mas o que veio depois foi ainda mais surpreendente. Semanas depois, Letícia começou a receber mensagens de um perfil anônimo. Prints, áudios, fotos. Lara, a mulher com quem Arthur a traiu. Ela descobriu que Lara também não sabia da existência de Letícia, que Arthur vendia para ela a mesma história de que era solteiro, perdido, emocionalmente ferido, um homem bom tentando recomeçar. Lara ficou devastada ao descobrir que era a outra, e mais ainda ao saber que não era a única. Arthur mantinha outras 2 conversas paralelas com mulheres diferentes, todas iludidas pelo mesmo charme falso e o discurso de homem profundo demais para ser compreendido. A dor de Letícia deu lugar à revolta, mas dessa vez ela não se calou. Se uniu às outras mulheres, compartilharam provas, alertaram outras. Arthur, que se achava esperto demais para ser pego, viu sua máscara cair em público. E Letícia não procurou vingança, procurou cura. Voltou a cuidar de si, retomou antigas paixões, reencontrou amigas, entrou para terapia, escreveu cartas que nunca enviou, chorou o que precisava chorar e aos poucos foi percebendo que não tinha perdido nada. Tinha se livrado de um engano disfarçado de amor. Lara não voltou a ser a mesma depois da traição de Daniel. Por fora, ela estava até mais bela. Cabelos escuros escorrendo como tinta, roupas sóbrias, postura elegante e firme. Por dentro, uma espiral silenciosa se formava. Ela não chorava mais, mas sonhava, todas as noites, com a última frase que ele dissera antes de sair com Ana. Você é demais para mim. Demais para quê? Para ser amada? Para ser respeitada? Arthur, ao perceber, não reagiu. Fingiu indiferença, uma especialidade sua. Continuou sua vida com a frieza que sempre cultivou. Saía com amigos, postava fotos sorrindo, ria em festas. Em pouco tempo, surgiu Bianca, jovem, bonita, sociável.
tudo o que Letícia parecia não ser, na superfície. Mas Arthur tinha um problema. Ele queria que Bianca fosse Letícia. Sem perceber, replicava gestos, apelidos, lugares. Levava Bianca ao mesmo restaurante onde Letícia sorria entre taças de vinho. Tocava as mesmas músicas que uma vez embalaram jantares íntimos. Bianca não notava no início, mas com o tempo sentia-se uma cópia mal feita. Um corpo usado para tentar apagar uma presença que resistia em desaparecer. Enquanto isso, Letícia renascia. No silêncio, ela mergulhou na dor. Chorou o abandono, sentiu-se ridícula por ter se entregado tanto, mas não ficou lá. Na dor, encontrou algo que Arthur nunca soube lidar: profundidade. Mudou o corte de cabelo, parou de justificar suas emoções, abriu um canal com sua arte. Letras cruas, densas, reais. Pessoas começaram a se identificar. Em poucos meses, milhares a seguiam. Mas ninguém sabia de quem ela falava. Só Arthur. Letícia nunca o mencionou diretamente, mas ele estava em cada entrelinhas. E isso o corroía por dentro. Um dia, em uma madrugada insone, Arthur assistiu a um vídeo que Letícia postara. Nele, dizia com voz serena: "Às vezes, quem te faz se sentir demais é quem tem medo de sentir qualquer coisa. Não era sobre mim, era sobre ele." Arthur pausou o vídeo. O silêncio da noite parecia gritar. Ele se lembrava da última vez que olhou nos olhos dela. E agora entendia. Não foi ela quem partiu. Foi ele quem não soube ficar. Arthur começou a definhar por dentro. Já não comia direito, dormia mal, e mesmo ao lado de Bianca, sentia-se vazio. Era como se Letícia tivesse deixado um fantasma que o perseguia, uma sombra nos cantos da casa, uma ausência mais pesada do que qualquer presença. Bianca percebia. No início, tentou preencher o vazio com afeto. Depois, com ciúmes. E, por fim, com raiva. "Você ainda pensa nela, né?" disparou certa noite. Arthur, exausto, apenas ficou em silêncio. E isso doeu mais do que qualquer resposta. Enquanto isso, Letícia observava tudo de longe. Nunca procurou Arthur. Nunca respondeu às mensagens, mas também nunca desapareceu. Seus rastros eram discretos. Um post enigmático no Instagram, uma música compartilhada nos stories, uma frase que parecia dizer tudo, mas sem dizer nada. Não é sobre esquecer, é sobre lembrar sem doer. Arthur via e doía. Bianca, sufocada pela presença invisível de Letícia, terminou o relacionamento semanas depois. Disse que se sentia uma substituta mal feita, que Arthur não morava mais ali. "Você está preso em alguém que não te quer mais. E sabe o que é pior? Nem parece que quer sair." Arthur ficou sozinho. Foi então que começaram os pesadelos. Sonhava com o rosto de Letícia sem expressão, com os olhos dela observando do outro lado da rua. Em um deles, ela dizia apenas: "Você não me perdeu. Você se perdeu de si mesmo." Na madrugada seguinte, recebeu uma caixa sem remetente. Dentro estava o caderno de Letícia, o mesmo onde ela escrevia suas poesias e rabiscos. Na última página, uma dedicatória. Para quem só aprendeu a amar depois que quebrou tudo. Arthur chorou como nunca havia chorado. Aquela mulher que ele dizia ser emocionada demais era hoje a única que ainda fazia o coração dele bater diferente. Mas agora era tarde demais. Arthur não conseguia dormir. Era como se os olhos de Letícia o perseguissem pelas paredes. Mesmo quando estava com Bianca, agora cada vez mais distante emocionalmente, sentia-se observado, desmascarado. A sensação não era de arrependimento, era medo. Medo de ser finalmente enxergado.
Medo de que todos descobrissem quem ele realmente era, um manipulador emocional que fugia do próprio vazio. E então chegou a carta. Não digital, não uma mensagem de texto, uma carta, manuscrita, enviada por correio, assinada por Letícia. Mas o conteúdo não era o que ele esperava. Arthur, eu escrevo para que você saiba que eu me lembro de tudo. Cada gesto que você imitou, cada palavra que você disse sem sentir, você pensou que eu estava fraca, mas na verdade eu estava apenas quieta, observando. E enquanto você tentava me apagar em outra, eu reacendia em mim mesma. A dor que você me causou, eu não te devolvo, eu transformo. Mas não se engane, você será lembrado. Não como herói, mas como o fantasma da própria covardia. Arthur engoliu em seco. Aquilo não era um adeus, era um espelho, um que ele não queria ver. E pior, a carta veio acompanhada de algo ainda mais perturbador. Um link. Ao acessar, deu de cara com um curta-metragem no YouTube, produzido, roteirizado e estrelado por Letícia. O título? O Emocionado Invisível. O vídeo já acumulava milhões de visualizações. Pessoas comentavam com lágrimas nos olhos, dizendo que finalmente se sentiam compreendidas. Era intenso, cru, poético. A história era baseada em seu relacionamento com Arthur, cada detalhe, cada frase, mas ele nunca era nomeado. Era mais do que vingança, era arte, era transcendência. Arthur ficou paralisado. Não era ele quem havia vencido por ser o mais frio, era Letícia quem havia vencido, por não ter endurecido. Nos dias seguintes, ele tentou responder, tentou ligar, mandar mensagens, até comentar no vídeo de forma anônima. Nada, nenhuma resposta, nenhuma abertura. Letícia havia feito o impensável. Ela o transformou em um personagem, em um símbolo. E personagens não têm poder sobre quem escreve a história. Cena final. O reencontro que nunca aconteceu. Anos se passaram. Arthur, agora envelhecido emocionalmente, vive uma vida de aparência, amigos de conveniência, relacionamentos superficiais. Nenhum deles conhece Letícia, mas todos sabem que ele olha demais para o passado. Letícia, por outro lado, publica seu primeiro livro, Ainda Sinto. Na dedicatória, lê-se: para os que foram chamados de emocionados e sobreviveram.